Muito boa noite, audiência, meu amigo modulador, minha amiga modulador. Seja bem-vindo ao Papo de Modulador, onde a gente traz informações, curiosidade, comentário, fala sobre a prática da modulação. E eu te pergunto, você sabe o que faz um modulador quântico? Você conhece a Morphos? Tem ideia do que seja esse equipamento que está aqui na minha mão? Cadê o nomezinho do equipamento aqui, ó? Tem ideia do que seja o Aqua? Esse equipamento quântico de última geração que permite a você gravar informação na água. Olha, tá vendo que tem um cartãozinho aqui, ó, na base dele? Esse cartão aqui, ó, é do Mental. Mas existem outros cartões disponíveis, estão aqui, todos eles estão aqui disponíveis, são os outros 4 cartões que acompanham o Aqua. Você ainda não tem o seu Aqua? Vai aqui no link da minha bio e compra o seu agora. Muitas pessoas estão relatando maravilhas com a utilização desse equipamento quântico, tá vendo? Astral, etérico, espiritual e físico. Isso tudo para você gravar a sua água com essas informações e com isso trazer equilíbrio, harmonia e amor para a sua vida. Bom, pessoal, hoje no Papo de Modulador nós vamos falar com o Dr. Wright. Vamos aguardar ele aparecer aqui na nossa live para que a gente possa convidá-lo a participar. Você já ouviu falar do Quantum Harmony Hub? Um software que está modificando a maneira de fazer a modulação. Temos registros de profissionais terapeutas que atuam já há algum tempo, que passaram a usar o software e conseguiram resultados extraordinários. Uma pessoa, eu estou falando porque está gravado em vídeo, está aí para você ver, então eu não preciso fazer diferença e esconder o fato também não. Uma pessoa disse que fez a modulação para uma cliente, essa cliente estava em estado terminal de câncer, acamada, não se alimentava mais, não tinha mais energia, força de viver, não tinha mais interesse, e ela, fazendo a modulação para essa pessoa, conseguiu algum resultado, mas não conseguiu nada assim tão chamativo. E aí ela foi usar o software Quantum Harmony Hub. O software, ele auxilia na análise da causa raiz da pessoa que você está atendendo. Ele não faz nada além disso. Ele simplesmente dá um direcionamento para o usuário da plataforma encontrar os motivos que estão causando aquele problema. E ele auxilia no balanceamento, sugerindo para o modulador, para o usuário do software, o que ele deve colocar de informação para trazer o desvínculo de ressonância com aquele item. Bom, ela fez a análise e, tendo feito a análise, a pessoa saiu da cama, voltou a comer, está andando, falando, conversando, e a família desta pessoa está alegando, comemorando, cogitando a hipótese de um milagre. Por que um milagre? Porque ela estava numa situação tão ruim que não havia mais esperança da família na reversão do quadro. Nós temos um outro caso, também estou falando, porque está gravado aí, filmado, disponível para você assistir de viva voz de quem falou o que eu vou trazer para seu conhecimento aqui. A pessoa nunca tinha feito uma modulação para ninguém. 0 utilização do equipamento Morphos em relação ao tratamento de alguém. Ela fez uma análise
com o software Quantum Harmony Hub associado a Morphos e a neta que estava no CTI. Ela deixou o hospital, brincando, dançando, serelepe dentro do Uber, como ela mesmo gravou no vídeo. O nosso Dr. Wright aí, que vai falar conosco essa noite, acredito eu que dessa vez tudo vai dar certo. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Cadê ele aqui? Deve estar tendo algum problema técnico lá. Então, o Dr. Wright, que a gente vai conversar hoje aí, ele falou que tinha um caso impressionante para trazer para nós, mas ele já trouxe um caso que para mim é muito impressionante. Uma determinada pessoa que ele atende já havia passado por 8 especialistas diferentes em áreas diferentes e continuava com dor. Ele fez uma única análise no software Quantum Harmony Hub desse cliente e as dores desapareceram. Se isso para você não é impressionante, para mim é de cair o queixo. Hoje eu falei com uma pessoa, o Quantum Harmony Hub tem o seu vencimento da mensalidade dia 15, e a pessoa fez o pagamento hoje, e eu falei, vou ligar para ele, para saber o que aconteceu, porque ele me mandou uma mensagem, libera o uso para mim e tudo mais, e não tem nada bloqueado lá para ninguém. E ele disse que solicitou um modulador para fazer uma análise para ele, e esse modulador cobrou muito caro para ele. Como ele achou muito caro, ele falou, bom, eu tenho a Morphos, eu tenho o software, eu tenho tudo, eu mesmo vou fazer a minha análise. E ele estava serelepe no telefone porque ele falou, cara, eu fiz a análise e mudei da água para o vinho. Eu estou com energia, eu estou feliz, eu estou alegre, agora estou modulando minha esposa, vou modular minha empresa e eu não quero nunca mais deixar de usar esse software aí porque realmente impactou muito na minha vida. O Quantum Harmony Hub, ele é um software que dá empoderamento ao modulador. Por que eu digo que ele dá um empoderamento? Porque ele gera para o modulador um relatório para entregar para o cliente. Que barbaridade! Nós tivemos uma mentoria essa semana, na quarta-feira, e teve um modulador que reclamou da extensão do relatório. Ele falou que o cliente dele ia ficar cansado de ler 30 páginas de um relatório de um atendimento que ele fez. Óbvio que eu fiquei em silêncio, mas fiquei pensando, será que o cliente dele vai pensar que ele é um profissional de extrema qualidade, de extrema atenção, de extrema preocupação com a análise que ele fez tão profunda? Ou será que ele ia pensar, esse profissional não sabe nada do que está fazendo, olha só, me entregou aqui um papel de pão escrito à mão? O que você acha? Pense comigo. Então, nós que estudamos um pouco dessa questão quântica, temos a informação de que quando você observa o fato muda. Então, se o seu cliente receber de você um relatório com 30 páginas explicando cada coisa que você achou ressonância, vai mudar ou não vai mudar o posicionamento desse profissional? O senhor já entrou, mas aqui o Dr. Wright está dizendo que está aqui presente, mas não aparece para mim aqui o senhor na audiência, e aí eu não consigo chamá-lo. Aqui, ó, está aparecendo eu só posso convidar a Gilmária e o Sukeway. Outras pessoas não aparecem para mim, Dr. Wright.
O senhor precisa estar aqui assistindo a live. Ai, caramba, vamos lá. O senhor tem de estar assistindo a live, senão não posso chamá-lo. Então, nós estamos aqui aguardando o Dr. Wright, quem sabe faz ao vivo, igual o Faustão, e falando do Quantum Harmony Hub e da transformação que ele vai trazer. Fora o cliente está empoderado, circundado com tanta informação, com tanta facilidade de esclarecimento, o profissional em si, pelo software, já sabe quais são as próximas agendas que ele vai atender. Já tem para ele lá, ó, dia tal você tem que atender tal pessoa. Dia tal você tem que atender tal pessoa. E se isso não fosse suficiente, nós estamos enviando por e-mail para que a pessoa se lembre do atendimento, da análise que ele tem de fazer. Além de sugerir... Olá, doutor Wright, muito boa noite! Boa noite! Que bom que o senhor conseguiu entrar aí. Eu estou aqui enrolando o gado aqui para poder aguardar a sua apresentação, a sua chegada. Resolvi mandar aqui uma mensagem no WhatsApp para que o senhor pudesse se apresentar aqui. Tá. Muito boa noite a todos. Pode começar a perguntar. Primeiro, eu quero que o senhor se apresente, Dr. Wright. Eu quero que o senhor fale para as pessoas quem é o Dr. Wright, qual um pouquinho da sua história, de onde que o senhor está falando. Fale para nós, por favor. Então, vamos começar. Quando eu nasci, eu fui registrado como Raimundo Alves Leite, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Na minha cidade, eu sou conhecido por Reimundo, ou então por Tinhoso da Zica. Zica era o apelido da minha mãe. No âmbito do Exército, da maçonaria, eu sou conhecido por Alves Leite, o meu nome de guerra. Nas esferas Rosa Cruz, mística, esotérica, fui apelidado de Mago Velho. E também tenho a alcunha de Dr. White, como sou mais conhecido como terapeuta holístico. Embora não tenha nenhum título de doutor, prefiro Dr. White por estar mais associado ao que eu faço nesses últimos 40 anos. Harmonizar, equilibrar, sanar os desajustes e restabelecer a saúde daqueles que me preocupam. Sou casado há 56 anos, já residi em quase todas as regiões do Brasil e há 3 décadas moro em Brasília. Tenho 3 filhas, as 2 mais velhas, cada uma tem um filho, a caçula não tem filho e reside em São Paulo. Tenho 2 netos, um com 26 anos, outro com 13. Entrei na área do atendimento holístico após fazer o registro no CRP em 1980 como psicólogo clínico. Bom, antes de me tornar psicólogo, além de ser estudante de Rosa Cruz, frequentava o Centro de Parapsicologia de Brasília, que difundia temas místicos, esotéricos e terapias holísticas em suas reuniões semanais. Desde menino, esses temas aguçavam minha mente. Na década de 50, meu pai ministrava homeopatia à distância usando um pêndulo feito com seu próprio dente. Era a moda na época de retirar os caninos e colocar dentes de ouro. Era uma tradição das famílias asturianas. Ele era um dos. Comecei, como disse, junto com a psicologia, utilizando hipnose, TVP, cromoterapia, aromaterapia, fitoterapia, astrologia, homeopatia,
Reiki. E para finalizar, na década de 1980, eu fiz um curso não reconhecido de 6 anos de duração de medicina tradicional chinesa. Mais alguma coisa? Eu acho que não, né, doutor? Com toda essa bagagem, eu acho que todo mundo já deu para ver o know-how e a história de sucesso que o senhor traz para nós, nos brindando com a sua presença nessa noite de hoje. Doutor Wright, fala para nós. O senhor disse que há 40 anos atua com atendimento holístico, né? Digamos dessa maneira, das formas mais variadas possíveis. Quais das formações que o senhor fez que o senhor tem um carinho especial por elas? Fica difícil, né? Vamos dizer que a base foi o curso de psicologia clínica. Então, eu me tornei um psicólogo behaviorista, mas só que depois que eu fechava as portas do consultório, eu apelava para a minha intuição e aplicava energias sem sair das normas técnicas clínicas. E, contrariando os interesses comerciais, fazia o que podia para sanar a demanda do assistido no menor tempo possível. Então, eu não estava ganhando dinheiro só com a psicologia. Eu sempre pensei em ajudar as pessoas e resolver logo os seus problemas. Então, não tem uma técnica em especial, um curso em especial. O que abriu as portas mesmo foi a psicologia clínica a partir do meu estágio. Entendi. Dr. Wright, o senhor tocou num ponto que, para mim, é muito importante, né? Algumas pessoas buscam a área de terapeuta holístico única e exclusivamente para ganhar dinheiro. Eles querem a fórmula mágica. Eles querem apertar um botão, ter a solução do quadro do cliente, mas não que seja uma solução definitiva, e sim uma solução temporária para que esse cliente possa voltar mais vezes para lhe pagar mais pela prestação de serviço. E eu compreendo que a egrégora da Morphos, ela pede uma outra postura. Ela pede uma postura mais humanitária, né? Uma postura mais humanitária, que foi exatamente isso que o senhor colocou para nós. O senhor não saiu da área profissional técnica como psicólogo. O senhor atendeu aos clientes da maneira como é regulamentada a profissão e, após fechar o seu consultório, o senhor dedicava seu tempo para trazer uma harmonização para aquele cliente que lhe procurou. Muito nobre essa atitude do senhor, Dr. Wright. Eu acho que é por conta dessa sua atitude que o senhor tem esse sucesso todo nos seus atendimentos, nos seus tratamentos. A partir de 2017, em conversas com membros da Ordem Rosa Cruz, ouvi sobre a possibilidade do biomagnetismo médico. Encontrei e li um livro do Dr. Boyce. Logo em seguida, na loja Rosa Cruz, formamos uma turma e importamos à Universidade Federal de Natal uma doutora no assunto para realizar um curso de formação. E, ao término do curso, fundamos o Centro de Terapia Vibracional para funcionar em Natal e em Brasília. Ambos os locais estão ativos até hoje. Daí para frente, foi procurando curso para aprender mais sobre o magnetismo. E, em consequência, fui substituindo a minha psicologia, a partir de 2017, pelo biomagnetismo, que era uma nova ciência que foi descoberta pelo Dr. Boyce a partir de 1888, né? E passei a trabalhar nessa área, tá? Aí você vai me perguntar como é que eu encontrei amor, né? Mas antes disso, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. As pessoas podem não saber como é a técnica do biomagnetismo. Se o senhor pudesse falar em poucas palavras, de maneira resumida. Eu sei que o senhor já me falou dos ímãs, já falou da medição dos bastões e tudo mais, mas
Se o senhor pudesse falar para aqueles que não conhecem essa técnica, mas que estão nos assistindo aqui e que vão assistir depois, porque esse vídeo fica gravado, vai para o YouTube, vai para o seu canal também, para o seu Instagram, um pouquinho resumidamente para que as pessoas possam se situar nessa técnica que o senhor conhece tão profundamente. O biomagnetismo médico, como foi instituído pelo Dr. Boyce, ele usa como eu vou dizer, a energia magnética interna do cidadão. E ela é ativada com ímãs colocado em pontos. Então, chamamos de pares biomagnéticos. São dois pontos, um normalmente no lado esquerdo e outro no lado direito do corpo, e com polaridades diferentes, que se usa, que estão desequilibradas, e alguns pares desses 3, 4, 8 formam uma etiologia de uma doença. Então, e aí colocando esses ímãs nesses pares que foram selecionados, e já estão usando aqui a física quântica, porque não é o cidadão que responde que o par está desarmonizado ou com um pH desequilibrado, é o próprio corpo do cidadão através da cineologia. Então, ele dá um encurtamento na perna direita quando se faz uma pergunta, e isso é o sinal de sim. Então, é um sistema binário que há a possibilidade de descobrir o que o paciente tem. No biomagnetismo, não atendemos doentes, atendemos pessoas que estão começando uma doença, quer dizer, trabalhamos na etiologia da doença, tá? Então, esse é o papel do biomagnetismo. Ele já é reconhecido em vários países, ele foi criado no México, quase todas as universidades lá no México têm um departamento voltado para o biomagnetismo, já foi reconhecido nos Estados Unidos, no México, claro, né? E na Espanha, e na França, na Inglaterra, e tem muita gente que usa. E no Brasil ele chegou com força. Então hoje nós temos muita gente aqui. O Dr. Góes era um pouco limitado, mas os seguidores deles fizeram pesquisas e estão avançando, e hoje já com o biomagnetismo é possível fazer muita coisa que com o Dr. Góes não era feita. Então, nós podemos atender animais, podemos atender pessoas à distância, que ganhou um nome mais bonito, dele, bioenergética, e é isso que faz o biomagnetismo. Ele substitui bem a psicologia e também a medicina, embora fica bem claro, aqui no Brasil, nós somos uma terapia complementar, tá? E não trabalhamos com doentes. Os doentes não mudam para a medicina oficial, mas nós temos bastante casos resolvidos. Muita coisa foi feita na época da pandemia, com o biomagnetismo médico à distância. A gente pode atender um paciente que está incubado por causa da Covid e fazer com que seja sanado todas as desarmonias e haja um reequilíbrio do pH do corpo do cidadão e ele deixe a UTI. Então, isso é um pouquinho do que eu posso falar sobre o magnetismo. Ele tem assunto para escrever mais de um livro. Eu tenho um livro escrito. Muito bom, Dr. Wright, muito bom. Agora sim, eu vou lhe fazer a pergunta. Como foi que o senhor chegou na Morphos? Ou como foi que a Morphos chegou até o senhor? Bom, eu já tinha conhecimento do Quantec. Achei uma máquina muito interessante, mas o custo me fez esquecer a máquina. Nem sei explicar direito como a Morphos me encontrou. Penso que foi alguma postagem que vi no Facebook, pesquisei no YouTube algo a respeito para me inteirar, e no mesmo dia encontrei o casal quântico, o professor Jonas e a professora Flávia, anunciando que na segunda-feira da semana seguinte estariam dando um curso gratuito sobre a Morphos 1.
Claro que eu me matriculei no curso, assisti às aulas de segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, às 10 horas da manhã, fui um dos primeiros, ganhei um Vibratec, a fazer a inscrição na turma 24. Então, hoje, ainda não iniciei a trabalhar comercialmente, a ganhar dinheiro com a Morpho Zoom. Fiz apenas os protocolos necessários para certificar e ser reconhecido como modulador quântico. E estou aprendendo mais um pouquinho todo dia. Embora com bastante experiência em modulação dentro do biomagnetismo, ainda estou aprendendo a trabalhar com essa máquina, a Morpho Zoom. O seu trabalho e a sua ajuda tem sido um fator de incentivo para eu não esmorecer na caminhada. E com o advento do seu app Quantum Harmony, foi que eu comecei com firmeza a colocar na boca do sapo, isto é, a realizar tratamento com o auxílio da Morpho Boca do Sapo, foi o nome meigo e carinhoso escolhido para a minha Morpho. Poderia ter sido, como eu sou conhecido como mago velho, poderia ter sido Caldeirão do Mago. A Morpho Zoom caiu do céu para mim. Caiu do céu. Nossa Senhora. Doutor White, eu vou dizer ao senhor que, no meu entendimento, isso é o meu entendimento, não tem nenhuma base para estar falando o que eu vou falar agora aqui, mas no meu entendimento, a Morphos está recrutando algumas pessoas que, de alguma forma, têm vínculo com ela. Porque a gente sabe que coincidências não existem, né? Isso é muito claro. Como que o senhor vai ver um anúnciozinho no Facebook com milhões de anúncios e aquilo vai lhe chamar a atenção ao ponto de, na semana seguinte, o senhor ver uma chamada da Flávia e do Jonas para a semana do modulador? Alguma coisa marcou o senhor, como que se o senhor estivesse se reencontrando com alguma coisa ou alguém muito querido. É o meu entendimento. Não estou dizendo que é verdade, nem que é a única verdade. Alguém escreveu ali, ó, concordo com você, Francisco. É o meu entendimento, tá bom? Então, como opiniões todas são válidas, a gente tem o direito de ter a nossa e eu penso dessa maneira. Dr. Wright, o senhor já está com a Morpho há algum tempo, vem atuando, como o senhor mesmo disse, não remuneradamente com ela, mas o senhor teria algum caso de sucesso, resguardando, claro, a identidade do cliente, para compartilhar conosco desses seus usos da plataforma? Sim. Primeiro que para certificar eu fui obrigado a apresentar alguma coisa. Então vamos ao primeiro protocolo, o número 1 da minha certificação. Então, assistido, tinha 51 anos, servidor público, contador e gestor administrativo, e trabalhava em uma autarquia que foi extinta com o novo governo. E, em consequência, ele foi alocado em outro setor do mesmo ministério. A queixa dele: ele disse que se sentia um peixe fora d'água e que se achava desconsiderado pelos chefes, colegas, e estava inseguro e perdido no novo local de trabalho. Há mais de 19 anos, ele foi diagnosticado com surdez parcial, otite médica e utiliza aparelho auditivo. Bom, vamos para a análise. O tratamento foi iniciado dia 18 de agosto. Foi quando, logo em seguida, que eu recebi a máquina e estava em condições com as aulas do Ivan e do professor Jonas, professora Flávia. Eu comecei a trabalhar. Então, eu procurei um floral que direcionou a minha terapia. Fiz todas as ressonâncias possíveis e parti para o balanceamento usando os índices encontrados, mais alguns códigos Grabovoi para corrigir e neutralizar as causas da queixa. Depois de todas as
configurações necessárias, a mutilação ocupou minha máquina por 8 horas. Tá? O assistido, depois de uma semana, o feedback dele, afirmou que passou a dormir melhor, estava se integrando melhor com os colegas, o relacionamento com o chefe é melhor e está trabalhando bem melhor no novo ambiente de trabalho. Então, esse é o primeiro. O segundo foi no mesmo dia. Tá? Foi o segundo protocolo da certificação. A assistida, com 42 anos, jornalista e pedagoga, há mais de 5 anos, trabalhava como secretária na Embaixada Árabe. A queixa dela. Ela informou que estava cansada daquele emprego e vivia estressada e sem coragem para pedir demissão. Eu analisei, no mesmo dia do primeiro caso, utilizando a anamnese e os índices e o floral, e encontrei melancolia, irritação, estresse, falta de satisfação, angústia e frustração. Como no caso anterior, usei um floral como referência, peguei o que tinha mais ressonância para sentir melhor a assistida. Apliquei todos os índices indicados, códigos Grabovoi, para corrigir e neutralizar as causas da queixa. Depois de todas as configurações necessárias, parti para o balanceamento. No primeiro caso, a máquina ficou ocupada por um enorme tempo. Perguntei se era possível realizar em data retroativa. E obtive a resposta que sim. Marquei o início para 2 dias atrás. O balanceamento ocupou a morte por apenas 10 minutos. Feedback. Passado 4 dias da data do tratamento, a assistida chegou alegre e muito satisfeita e disse: Frater, ela também é membro da Ordem de Rosa Cruz, tem uma ótima novidade. Aí eu respondi: pelo magnetismo, eu sabia que a demanda ia ser resolvida em 24 horas. Já sei. Você pediu ao COSP, esse COSP é o apelido dado pelo Rosa Cruz ao mundo quântico. Você pediu R$2.000 em nota de 200 e recebeu um valor muito maior em nota de 50. Aí ela acabou de relatar a sua novidade. Então, a novidade dela, isso era uma quarta-feira. Na segunda-feira, antes de ela assinar o ponto na embaixada, teve coragem e pediu demissão sem nenhum trabalho em vista. Então, ela saiu para o olho da rua. Chegando em casa, ainda pela manhã, ao abrir os seus e-mails, encontrou uma convocação para ela assumir a função de professora na Secretaria de Educação do governo PDF. Não tinha sido bem classificada em concurso um ano atrás, ficou na lista de reserva e agora foi chamada. Estava feliz, pois ela ia reger uma classe da primeira fase do ensino fundamental, como sempre almejou, e, além disso, o melhor salário e com mais tempo disponível para estudar, para o lazer. Bom, vamos ao último caso. Esse foi mais recente. Esses 2 foram em agosto. Esse outro foi no Natal. O assistido, com 68 anos, casado, trabalhador rural, é meu parente e morador onde eu nasci, no Jacaquá, distrito de Alegrete, no Rio Grande do Sul. A queixa do cidadão, ou melhor, do cunhado dele que pediu a terapia. AVC isquêmico do lado direito do corpo. O assistido estava no hospital no dia 24, teve o primeiro AVC no dia 24, na área rural. Foi levado para a cidade e no sábado, quando foi conduzido, que ele foi da zona rural para a cidade, teve outro AVC no domingo, quando já estava hospitalizado. Imediatamente pedi e foi atendido logo, em 15 minutos. Uma fotografia do doente e outra da garrafa d'água. A esposa dele deu um jeito e mandou logo a fotografia. De acordo com a minha recomendação, passou a tomar da água e recompletando o conteúdo. A análise do caso. O tratamento foi iniciado dia 24, domingo. Usei o seu quanto a Harman, com laptop na frente da morte. Depois de cadastrar, qualificar o paciente, colocar as fotografias
encontrar o índio, fui fazendo as ressonâncias e lançando os percentis, ou sim ou não, no formulário. Mamão com açúcar. Depois de uma hora, tudo estava respondido e configurado. Só faltava clicar na palavra mágica no ecrã, ligar. A ressonância foi afirmativa e fiz a emanação retroativa ao dia anterior. Após ligar, não me preocupei mais com um parente doente e fui jantar. Feedback. No próprio dia 25, dia de Natal, recebi notícia que ele já estava falando. Até falei com ele no dia 26, terça-feira, pela manhã. Teve alta do hospital, estava em casa da irmã, e embora com certa dificuldade, estava andando e movimentando o braço direito, aparentemente sem nenhuma sequela. Foi até agora o caso com a resolução rápida, eficaz e muito bem sucedida. Antes de receber a notícia da melhor do parente, ao rever o caso, antes de ele ligar, eu sempre, em todos os meus casos, no biomagnetismo, e também estou usando isso na morte, eu volto lá para verificar a ressonância da queixa e ver se o percentil caiu, né? Então, antes dele ligar, uma meia hora eu tinha visto que estava zerado, zero. Então, assisti depois de 2 AVCs, em 3 dias, está completamente recuperado. Isso não vai ser bom para mim, não. Isso vai causar uma enxurrada de parentes não pagantes lá do sul do país. Mas isso é cavaco do ofício. Dr. Wright, eu vou lhe dizer que quem nos ouve, que não é modulador, deve achar que a gente é um bando de mentirosos. Porque todos os casos, os 3 casos que o senhor comentou, e eu tenho certeza que existem outros casos que o senhor vai trazer aqui para nós ainda na noite de hoje, são surpreendentes, porque da secretária, anos trabalhando no local, sem tomar uma iniciativa, sem tomar uma atitude, sofrendo com aquela decisão dela, de repente se vê empoderada, chega lá, pede demissão com a mão na frente e outra atrás, sem nenhuma perspectiva, e quando chega em casa tem uma convocação para um concurso que ela prestou. As pessoas vão falar assim, isso é mim. Se meu pai tivesse presente aqui, na semana passada meu pai e minha mãe estavam presentes aqui comigo, sentado aqui na sala, meu pai, o senhor ia estar falando e eu ia estar olhando para o meu pai, e meu pai com aquela cara de que está falando mentira, isso não é verdade, isso não pode, não acontece dessa maneira. A mesma situação do caso do AVC, né? A gente sabe que o AVC é uma das doenças que mais mata no Brasil e a pessoa sai sem sequela? Como assim? Como fico feliz em saber que temos esse poder de ser chamados de mentirosos da verdade. É um desafio, tá, Gilmara? Porque é na proximidade da família é que normalmente nós somos mais criticados, né? E eles não acreditam, debocham do trabalho que a gente faz, debocham da Morfo, mas ouvindo esses casos, não há quem possa discutir, né? Dentro da doutrina espírita, do qual fiz muitos estudos, a gente dizia assim, contra fatos não há argumento. Não há quem possa dizer que o parente dele não melhorou. Se ele ficou lá internado no CTI, teve 2 AVC e saiu sem sequela. Ninguém pode dizer que ela não conseguiu um emprego, que ela saiu de onde ela não queria estar. E do outro, do primeiro caso também que ele trouxe para nós aqui, também é um caso surpreendente. Então, nós temos que ter uma responsabilidade também muito grande, tá, Gilmara? Porque quanto mais poder você tem, mais responsabilidade
você precisa ter com esse poder, né? A gente sabe que a Morfo tem um mecanismo de segurança que impede que a gente faça mal a qualquer coisa, pessoa, planta, animal, seja lá o que for, mas esse poder traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Verdade, é como diz o ditado: santo de casa não faz milagre. Dr. Wright, como está hoje aquele primeiro caso que o senhor atendeu? Bom, o santo de casa não faz milagre. Isso aqui em casa. Então, eu tenho pessoas aqui dentro que não aceitam muito, tem a crença que santo de casa faz milagre. Aparentemente, está bom. Tá, assim, não tem jeito de regredir uma coisa que já tem 20 anos de desgaste no joelho. Mas as dores no joelho estão melhores, tá? Mas só um apontamento aqui. Eu confio, sim, na morte, mas todos esses casos esses três que eu relatei, eu usei também o que eu sei como que eu uso no biomagnetismo quântico, tá? Então, reforcei o tratamento. E no caso desse último parente aí, que já, hoje eu atendi 2 casos em consequência desse parente, viu? Tá? Então, já, inclusive, foi aquele que eu falei com você, que o meu computador trancou e eu tive que sequestrar o computador do meu neto para fazer o tratamento, né? E o outro foi aquele que nós conversamos antes, que ficou 25 horas a minha máquina ligada. Foi acabar hoje de madrugada, né? Então, isso já é os cavacos do ofício que atendi esses parentes lá no sul e agora... E pior não é isso, a máquina me disse que não era para cobrar, e eu não comprei nada, tá? Então, tem outros casos que esses foram esses 2 primeiros, que foram os 2 primeiros da minha certificação, e mais esse último foi no Natal, que foi um fantástico, um caso fantástico, que resolveu assim de uma maneira até mágica, né? Então, tem mais coisas e no futuro eu vou poder conversar melhor numa outra entrevista e com certeza eu vou ter outros resultados para apresentar. Muito bom, Dr. Wright, muito bom. Dr. Wright, como é que a audiência que está nos assistindo, como é que essas pessoas que viram o nosso bate-papo hoje podem fazer para lhe contratar? Bom, eu sou fácil de ser encontrado. O serviço do Dr. White e da Clínica Viva Aqui Agora, além do WhatsApp 61 98110 4673. Apenas recebo mensagem, só pela manhã. À tarde, esse telefone é só para atendimento da clínica. E só aceito mensagem. Ninguém atende esse telefone. E as mensagens eu respondo pela manhã. Também estamos na internet. O site é vivaagora.net. No Instagram, eu apareço como Dr. White e também como Viva Agora 2022. Aceitamos Pix, cartão, em algumas oportunidades, até pagamento com Deus te pague. Essa é a minha carteira está cheia desse Deus te pague. Dr. Wright, isso é uma figuraça, hein? Dr. Wright, eu vou pedir o senhor para repetir o seu WhatsApp, que é o mais fácil para todos poderem localizar, e vou pedir para a Gilmara digitar aí o número do WhatsApp que ele vai falar aí para a gente, tá bom? Por favor. Então, Gilmara, vamos lá. 61 98110 traço 4673. 61 98110 traço 4673. Apenas mensagem de texto.
Dr. White, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Então, vamos lá. Como eu disse, a Morphos ainda não gerou nenhuma receita, mas eu tenho certeza que brevemente ela estará cobrindo as despesas e dando uma boa remuneração à clínica, que é o Dr. White. A Morphos 1 e o programa Quantum Harm não são e nunca vão ser ferramentas mágicas, mas o modulador quântico terá que se tornar um mestre, um maestro, um terapeuta mais que perfeito para operar esse magnífico e maravilhoso instrumento. Tudo que for colocado na boca do sapo é o nome afetivo da minha morte. Verificando as devidas ressonâncias e aplicando os índices de correção, tudo será resolvido. Vamos juntos enfrentar os desafios para inovar e evoluir, cada dia anexando um novo conhecimento ao pouco que já adquirimos. Estou muito grato pela oportunidade de estar no Papo de Modulador e desejo sucesso a todos os moduladores quânticos da nossa comunidade. É isso, senhor Francisco. Dr. White, eu não posso terminar sem comentar. Atrás do senhor tem uma flor da vida, gigante, e eu carrego uma comigo no peito aqui, em todos os programas. O senhor também tem uma aí, né? Muito importante esse amuleto, vou chamar dessa maneira. Né? E esses amuletos aí, eles estão... foi feito como é que vamos dizer, um feitiço em cima deles. Eles estão ajudando, porque o feitiço está funcionando. O meu está informado, por mim, o meu está informado por mim. Gratidão pelo seu tempo, Dr. White. Muito obrigado por ter participado conosco aqui no Papo de Modulador de hoje. Vamos repetir o seu número de WhatsApp, quem tiver interesse, 6198-110-4673. Dr. White, especialista em biomagnetismo desde 1987, modulador quântico e com histórias incríveis que enchem o nosso coração de alegria pelos sucessos que ele traz aos seus pacientes e pela harmonização e equilíbrio na sua trajetória, no seu entendimento e na sua forma de ver essa arte de ser um terapeuta holístico no momento presente. Gratidão à audiência que ficou conosco aqui a noite toda. Gratidão, Dr. White, e até o próximo Papo de Modulador. Um beijo.